Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Ponte, sejam bem-vindos, que a paz do Deus Eterno seja sobre a vida de vocês. Vamos para a nossa dose de conhecimento de hoje com o tema que é a mudança necessária para o servo de Deus que caiu. Vamos lá? Para começar, é importante você compreender que nós temos 7 salmos na Bíblia que são chamados de salmos penitenciais, que são os salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e o 143. E provavelmente o mais famoso deles é o Salmo 51, isso porque lá aparece a ideal expressão, na verdade o significado do que é mudança de atitude. O seu escritor, o rei Davi, ele sofre uma grande transformação que merece ser vista com bastante atenção. A mudança pode ser percebida não apenas no texto, no corpo do texto, mas também no seu contexto, através do seu título. O título é o seguinte: ao mestre de canto, o cântico de Davi, em vindo a ele Natã, o profeta, depois de ter Davi se deitado com Batseba. Essa introdução nos remete a 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12, onde são narradas as atitudes de Davi como os pecados singulares em sua vida. E esses capítulos mostram uma sequência drástica de pecados cada vez piores, que começam desde a cobiça da mulher de um amigo, seguido do ato de adultério, que foi consumado quando ele se deita com ela na sua cama. O que era trágico fica ainda pior com a notícia de que a mulher, Batseba, ficou grávida. Então, Davi chama Urias, o marido, lá do campo de batalha, e tenta fazê-lo ir para sua casa a fim de que parecesse que fosse dele o filho que a mulher estava esperando. Urias não atende a sugestão do rei e, em uma nova tentativa, embriagou ele a fim de convencê-lo. A falta de sucesso fez Davi lançar a mão de uma opção extrema. Davi causou a morte do marido traído e, com isso, desposou a mulher gestante e acreditou que tudo ia permanecer em segredo. Mas a farsa chegou ao fim quando o profeta Natã, usando de uma manobra, fez o rei pronunciar uma condenação contra si mesmo e o repreendeu duramente pelo pecado. Em outras ocasiões narradas nas escrituras, como 1 Samuel capítulo 15, do 10 ao 31, repreender um pecado do rei promoveu reações furiosas do monarca, como foi o caso do profeta Samuel, que repreendeu a Saul depois que Deus o rejeitou. Com Davi o resultado foi bem diferente, porque houve uma mudança de atitude. Isso torna esse episódio e o Salmo importantíssimos a fim de nós aprendermos sobre arrependimento e perdão de pecados. O Salmo 51, nesse sentido, nos ensina 5 implicações importantíssimas a respeito do homem que quebranta o coração diante de Deus. A primeira implicação é a consciência da condição pecadora do homem. Davi, logo após ser repreendido por Natã, fez o que cabe a todo homem que busca o Senhor ao se ver em pecado. Ele reconhece o seu erro e, ao invés de racionalizar a situação e inventar uma desculpa para fingir que não pecou, Davi diz no versículo 4: contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Ao dizer que ele pecou somente contra Deus, a ideia não é sugerir que ele não pecou contra Batseba ou pior, contra Urias. A intenção é mostrar que os seus atos de pecado feriram primeiro seu relacionamento com Deus. O pecado é porque Deus é santo e contrário ao mal. Davi desiste de se defender desse modo falso ao ser acusado de pecado, porque ele se lembra que a sua pecaminosidade não pode ser negada, visto que ele tem ela desde o seu nascimento. Olha o versículo 5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Segundo o que diz o texto, desde a concepção, o pecado já está presente nos seres humanos, e essa é uma realidade que vem desde os primeiros filhos do primeiro casal, e a partir de então, os filhos de todos os casais, visto que todos pecaram e não existe ninguém que não tenha iniquidade. Enquanto as escrituras dizem que Adão e Eva foram feitos à imagem de Deus, o seu pecado causou uma transformação tão profunda em sua natureza que os seus filhos, a partir daí, não nasceram segundo a imagem de Deus, mas a imagem de Adão, homem pecador que era. A segunda implicação é a necessidade de perdão e restauração. Vendo a condição pecaminosa, o homem olha para os seus atos de pecados e não os acha naturais, mas uma transgressão que ofendem o santo Deus. Por isso, ele busca o perdão divino, uma mudança que faça novamente ter a comunhão plena com o Senhor. Davi, a exemplo disso, ele diz no versículo 1 e versículo 2: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Os escritores bíblicos muitas vezes compararam os atos das pessoas com as roupas que elas usam, porque quando elas olham para a gente, é isso que elas veem, as roupas. E Davi pediu a Deus que lavasse a sua iniquidade. Iniquidade aí é o mal moral. Lavasse como a sujeira que estava na sua roupa. A roupa é o comportamento. Purificação é um termo que vem lá do ritual do tabernáculo, e aqueles que vinham à presença do Senhor para servi-lo, para adorá-lo, eles tinham que ser limpos.
Davi corretamente viu seu pecado como impossibilitando a adoração e o serviço a Deus e pede para que Deus o lavasse. A terceira implicação é o sofrimento como consequência do pecado. Para o servo de Deus, o pecado é a fonte da dor por dois motivos. O primeiro é porque ele causa consequências que fazem a gente sofrer. E o segundo, porque o pecado nos faz perder o contato com o Senhor, o qual não suporta o pecado e não fica alheio. No caso de Davi, por ocasião do pecado com Batseba e a triste sequência de pecados que resultou na morte de Urias, o sofrimento não foi diferente, mesmo antes de Davi ser repreendido pelo profeta Natã. Isso a gente pode notar quando Davi menciona no versículo 8: Faze-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Calma que Davi não teve fraturas múltiplas. Quando ele fala que teve os ossos esmagados ou moídos, ele está se referindo a uma dor que ele sentia no coração, na alma, por causa do pecado que ele tinha cometido. Isso porque o pecado faz a gente sofrer. E todo aquele que serve a Deus e peca, ele sofre por causa do pecado. A quarta é a certeza de restauração para aquele que se arrepende. E apesar de conhecer o seu pecado, Davi sabia que, com o coração contrito, ele podia recorrer a Deus a fim de ser perdoado e restaurado. Ele conhecia o caráter transformador de Deus a quem ele servia. E assim ele demonstra confiança no seu coração quando ele pede a Deus que exulte mudança profunda. Olha o versículo 10 e o versículo 11 que ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Com os benefícios das respostas do coração que dirige a Deus, o salmista não apenas é perdoado, mas ele volta ativo como um servo útil na obra de Deus. A quinta e última implicação é a possibilidade de adorar ao Deus perdoador. E ninguém deve buscar o pecado a fim de, depois de perdoado pelo Senhor, mostrar a todos a graça de Deus que supera a maldade do servo que pecou. Porém, o fato de nós sermos perdoados, esse sim, esse deve ser o testemunho público do amor do Senhor pelos que lhe pertencem. É por isso que Davi, mesmo sabendo do seu pecado, da necessidade que tinha de perdão e de restauração, que só podia vir de Deus, ele se antecipa e ele anuncia no versículo de número 13: Eu ensinarei aos rebeldes os teus caminhos e os pecadores voltarão a ti. Tal declaração de Davi só mostra a confiança no Deus misericordioso e a certeza que de Deus ele ia receber o perdão. E apesar da antiguidade do Salmo, a sua atualidade e utilidade elas não podem ser negadas de modo algum. O pecado, tanto no mundo antigo como no mundo moderno, quebra a confiança do servo de Deus e causa sofrimento a quem peca e a quem é alvo do pecado. Nós temos de, como igreja, recorrer sempre à promessa de Deus de perdão e purificação por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Ninguém sabe tão bem o valor de tal promessa como aquele que quer ser fiel a Deus, de coração busca o perdão, já que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus.